Jesus no Lar, 18, a bênção do estímulo. Os aprendizes comentavam que a verdade constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns, quando Felipe garantiu que, a pretexto de cultivar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar o consolo. E, talvez, por André se referir à franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou atencioso. Então, vamos lembrar que todos estavam acostumados que Jesus sempre dizia: dizei a verdade e a verdade vos libertará. E outras frases que conhecemos muito bem. Por isso, André se referiu à franqueza, apesar de que ali a conversa era sobre o dever de não aniquilar o consolo. Ou seja, ninguém está falando em mentir, em não dizer a verdade, mas o como a verdade deve ser dita. E aí Jesus conta a seguinte história. Dedicado, chefe de família, que lutava com bravura por poupar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos de uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo vibrava no seu espírito e morreu, após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores. Entregue a si mesma ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os filhos ao redor de uma velha mesa que lhe restava, e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Então, a situação era terrível para essa viúva, né? Ou ela se entregava à sua dor, ou ela ressignificava, a situação. Observou a revolta dos filhos. Provavelmente eles estavam indignados com os amigos que viraram as costas quando o pai mais precisava. Eles se sentiam impotentes e agora a situação mudou. Agora eles precisavam que alguém mostrasse, para eles que eles precisavam sair desse sofrimento e partir para a ação. E foi o que ela fez. Engoliu o choro e conversou com os filhos. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou e, em seguida, dirigiu-se ao interior, de onde voltou, abraçando pequena caixa de madeira cuidadosamente fechada, e falou aos rapazes com segurança: meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre, possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Mas não será justo o esforço para resgatá-las com a preservação do nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte e, se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuportáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu
no semblante de todos. Ou seja, ela não revelou o conteúdo da caixa, apenas acendeu a esperança nos filhos, alertando que, se não for bem utilizada, qualquer riqueza pode ser desfeita, se não tiver como fonte o trabalho honesto e produtivo. E que eles estavam garantidos pelo conteúdo daquela caixa, mas que não deveriam fazer isso, fazer uso dela naquele momento. Aquele era um momento de agir. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande terreno alugado, plantaram o trigo com imenso carinho, em valoroso trabalho de colaboração, e se portaram com tanto devotamento que, fim dos 6 meses, os débitos da família se achavam liquidados. Enorme propriedade rural foi adquirida e o nome do pai coroado de novo pela honra justa e pela fortuna próspera. Certa noite, quando já haviam superado de muito os bens perdidos pelo pai, reuniram-se com a mãe, a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre, com inexcedível carinho. Sorriu satisfeita e abriu-o sem grande esforço. Porém, com o assombro dos filhos, encontraram dentro do estojo somente um velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça nos livra da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece, mas as mãos dos esforçados enriquece para sempre. Quer dizer, se esforcem, faça a sua parte. A minha maior herança é dizer para vocês: não desanimem, porque o Pai sempre provê aquele que trabalha honestamente, aquele que honra o seu trabalho. O Pai não deixa com fome a alma do justo. Os rapazes se entreolharam com alegria indizível e agradeceram a inesquecível lição que o carinho materno lhes havia doado. A possibilidade de alugar a terra, plantar e seguir em frente já existia, mas eles não estavam enxergando essa possibilidade, porque estavam enceguecidos, não pela dor da perda, mas pelas lamentações, a qual normalmente nos entregamos quando alguém deixa o nosso convívio, quando somos chamados a mudar nosso modo de ser, quando somos chamados pela responsabilidade. O mestre silenciou sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos e, fim da ligeira pausa, terminou sentencioso. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Será o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida? Mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O broto tenro é promessa do fruto, a pretexto de acender a luz da verdade. Que ninguém destrua a candeia da esperança. Sejamos luz e não fósforo, porque o fósforo ilumina, mas queima, e a luz apenas clareia. Aquela mulher, com 6 filhos para cuidar, todos desanimados,
frente à triste realidade, ou ela se entregava junto com os filhos e viveriam como vítimas de uma terrível situação, ou ela os encheria de esperança e os convidaria a dar a volta por cima. Saibamos ver a bênção que existe por detrás dos acontecimentos difíceis da nossa vida, que quando olhamos de forma carinhosa se transforma em estímulo. Há inúmeras formas de se dizer a verdade, e nem sempre uma verdade trazida nua e crua significa consolo. É algo que liberta. No exemplo dado por Jesus, se ela tivesse dado a eles o conteúdo da caixa, provavelmente ele não seria entendido. Eles não tinham maturidade para entender e estavam muito magoados para entender a mensagem de Salomão. Essa mãe não iludiu os filhos. Ela entendeu a mensagem e colocou em prática, dizendo aos filhos que o trabalho digno traria para eles tudo o que eles precisavam. Ela deu o estímulo necessário para que eles se erguessem e tocassem a vida para frente. Essa lição nos ensina como comunicar a verdade, se ela deve ser trazida exatamente como aconteceu, ou se devemos passar pela verdade por um filtro. Se devemos tentar cuidar de quem ouve. Quantas vezes a gente traz a verdade precipitadamente e acaba roubando a esperança de quem ouve. E aí podemos trazer maior sofrimento àquela pessoa que já não estava numa situação boa. Precisamos observar se não somos daquele tipo de pessoa que diz: a verdade tem que ser dita, doa a quem doer. Eu sou assim mesmo, o que eu tenho que dizer eu digo e pronto. Isso é ser verdadeiro ou existe uma hostilidade escondida? Lembre-se que se existe uma hostilidade, também existe a lei do retorno. Eu gostaria de receber essa palavra com ofensa, essa agressão. Se você tem por hábito dizer as coisas sem filtro da bondade, reflete. Tenha humildade de pensar se você é verdadeira ou agressiva. Toda verdade precisa ser dita imediatamente. Precisa ser dita por você. Dependendo da forma que a verdade é dita, ela machuca ao invés de ajudar. A pessoa está em condições de receber a verdade naquele momento? Ou ela está machucada demais para entender? Ela tem estrutura para discernir? Quantas amizades são desfeitas por algo que se diz de forma indevida? Quantas pessoas não se falam há anos por uma verdade que foi colocada de forma que machucou? Precisamos refletir se vale a pena tamanha mágoa, porque às vezes a gente se machuca por esperar amor de quem ainda está aprendendo a amar. Se ela soubesse amar, teria refletido em trazer a verdade da melhor forma possível. Vamos imaginar que a pessoa que amamos precisa passar por uma situação que sabemos que vai ser dura, que vai doer. O que é melhor? A pessoa passar pela situação, como dizemos, sem anestesia? Ou seja, problema dela, ela tem que passar. Passa. Ou ter alguém ao seu lado que vai dizer: vai doer, mas vai passar. E quando passar, será muito melhor para você. E mais, eu estou aqui, pode contar comigo. Na verdade, foi o que a mãe disse aos filhos: para nos erguer sozinhos, com a força do nosso trabalho, mas não precisamos o conteúdo dessa caixa para nos ajudar. Nós não estamos sozinhos, desamparados.
nada mais consolador do que saber que alguém nos dá um colo quando nós estamos precisando. Sejamos colos sempre que possível, não para impedir que o outro passe pela situação, mas para ajudá-lo a passar pela situação. Verdade sem amor é crueldade. Verdade com amor cura. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.